A história do milionário e do mendigo negro. Maria sempre foi uma força da natureza. Até mesmo seu açougue, herdado da família, era mais que um negócio. Era um símbolo de resistência no coração da cidade. A carne fresca pendurada em ganchos, o cheiro intenso de temperos e o brilho do facão reluzindo sob a luz do dia atraíam clientes. Até que o inferno começou. Uma gangue local, olhos vazios e sorrisos maliciosos decidiu que ela precisava de proteção. A ameaça de um corte preciso, e não de carne, pairava no ar. Os sussurros aumentavam a cada dia. É só um negócio, Maria. Se você pagar, eles lhe deixam em paz. Mas como ela poderia fazer isso? O dinheiro escorria entre seus dedos como água. A cada semana mais difícil. Maria olhou para o açougue. Cada pedaço de carne, cada fresta de madeira carregava memórias. Eram risos, lágrimas e a luta de sua família. E ainda assim, os homens da gangue não se importavam. Eles estavam prontos para esmagar tudo. Um dia, enquanto afiava sua faca, Maria sentiu algo diferente. Uma energia pulsando. Eu não serei uma covarde, pensou. Com um olhar destemido, ela ativou sua ancestralidade, cheia de coragem. Se eles acham que podem me intimidar, estão muito enganados. O eco de histórias de sua avó ressoava em seus ouvidos. Uma mulher lutadora, que também enfrentou demônios. Maria se lembrou de um passado sombrio. Secretos homicídios, mistérios enterrados entre as tábuas do açougue. Naquela manhã fatídica, os integrantes da gangue chegaram, sussurrando ameaças, esperando que ela cedesse. Com o coração acelerado, Maria ergueu sua faca. Seu reflexo no aço a lembrava do que tinha que proteger. Não toquem no meu legado. Gritou, a voz forte, um rugido em meio à sua ansiedade. E então, uma figura familiar surgiu no meio da confusão. Pedro, seu amigo de infância, agora parte dos sequestradores. Ele hesitou. O conflito dentro dele estava explícito, as mãos tremendo, rostos conhecidos se transformando em estranhos. Por um momento, o tempo parou. Como alguém que conheceu a alegria daquele açougue poderia abandonar tudo por um pouco de dinheiro? As ameaças da gangue se tornaram uma cacofonia perturbadora. Renda-se, Maria! Não há como escapar! Cada palavra deles era um golpe. Cada ameaça, um caminho escuro para o desespero. Mas o que eles não sabiam era que Maria também carregava segredos, fios da verdade que podiam conectar a história de seu açougue a crimes ocultos. Tensão era palpável. Maria sabia que o futuro do açougue estava em jogo. Ela encarou Pedro. Viu a dúvida em seus olhos. Ele poderia ser o elo que poderia destruir tudo ou a chave para salvá-la. A gangue se aproximava, o som dos passos reverberando na rua estreita. Até onde você irá para proteger o que ama, Maria? A voz dela ecoou em sua mente. Com o peso do passado nas costas e a faca na mão, ela se preparou para fazer a escolha mais difícil de sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí em baixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o peso do passado nas costas e a faca na mão, Maria se preparou para fazer a escolha mais difícil de sua vida. As vozes da gangue continuavam a ecoar, mas havia um silêncio crescente dentro dela. Pedro. Ela olhou para ele,
e a hesitação em seu olhar a deixou ansiosa. Por favor, Pedro, você não pode fazer isso. A súplica dela cortou o ar, e por um segundo, tudo parecia se mover em câmera lenta. Mas, antes que algo mais pudesse acontecer, um grito que não deveria vir de ali cortou a tensão como um golpe. Maria! A voz era familiar, uma mistura de pânico e desespero. Todos viraram-se na direção do som, e a cena pareceu congelar. Era Carla, sua irmã mais nova, que corria pela rua, a expressão descontrolada. O coração de Maria disparou. O que ela estava fazendo ali? Isso não era seguro. Volta, não vem aqui! Maria gritou, mas Carla estava determinada. Com os olhos arregalados, ela atravessou a distância entre eles como um furacão. Eles estão vindo. É uma armadilha. A voz de Carla estava tingida de medo. A gangue. Não são só eles. É uma reunião. Estão se preparando para atacar o açougue. Maria sentiu o chão desabar sob seus pés. O tempo parou. O que ela não sabia? O que estava acontecendo? Por que você não me disse antes? Quem está por trás disso? As perguntas se amontoavam, mas Carla não tinha tempo. O pânico era evidente, e Maria percebeu que suas ameaças eram menores do que o que realmente estava por vir. Quando os homens da gangue se viraram, uma sombra se aproximou por trás deles. Estava escuro, mas a silhueta tornou-se clara. Uma figura conhecida, de olhar frio e expressão vazia. Era o chefe da gangue, Ivan. Ele sorria de um jeito que fazia o estômago de Maria revirar. Mas o que a deixou paralisada foi a visão que se destacou atrás dele. Victor, seu pai, desaparecido há anos. Papai? O grito saiu sem que ela conseguisse controlar. Como era possível? Victor estava na rua, impassível. Seus olhos não revelavam nenhum vestígio de familiaridade. Ele estava vestido de forma diferente, mas as cicatrizes em seu rosto ainda eram as mesmas. Um nó se formou em sua garganta. Você se lembrou de como era o seu lugar, Maria? Ivan disse, atravessando os braços. Tudo isso aqui é uma grande família, não é? Mas você escolheu o lado errado. Ele se virou para Victor. Filho, você deve mostrar a ela o que acontece com os desobedientes. O mundo de Maria desmoronou. O homem que ela pensava ser um mártir, alguém que lutou contra tudo, agora era parte daquela gangue. A revelação a atingiu como um golpe de facão. Ela piscou e lá estava Pedro. Sua expressão agora um campo de batalha, entre lealdades e o que era certo. O que você fez, pai? Sussurrou Maria, o coração partido. Apesar do desespero, a determinação crescia. Ela tinha que agir. Os olhos de Pedro entrelaçaram-se com os de Maria por um momento. Havia algo ali, uma conexão e um aviso. Mas a confusão e a traição estavam tecendo uma nova história. As ameaças da gangue, a lealdade de Pedro, o desaparecimento de seu pai. Tudo girava em um ciclo mortal. Você quer saber o que acontece com os desobedientes? Ivan começou, segurando algo nas mãos. Você vai descobrir muito em breve. Com isso, uma explosão irrompeu na esquina, fazendo todos se jogarem ao chão. A luz brilhou ofuscante e o cheiro de fumaça invadiu o ar. O caos foi total. Maria não sabia o que aconteceria a seguir. A única certeza era que a batalha estava apenas começando. O caos estava estabelecido. A fumaça envolvia o ar, espessa e sufocante. Maria,
sentiu o coração disparar, cada batida reverberando em sua cabeça. Ao redor, gritos se misturavam com o crepitar da explosão. Mas ao invés de sair correndo, algo dentro dela se acendeu. Ela precisava entender. Papai! O som da sua própria voz soava distante, como se estivesse presa em uma bolha de ar turva. Ivan sorria, um sorriso que não trazia nada de bom. E Victor, seu pai, parecia um estranho. Os braços cruzados de Ivan pesavam no ar. Maria sentiu um impulso, mas a confusão a paralisou. Então, um movimento. Pedro, tremendo ao lado dela, perguntava em sussurros: Maria, o que está acontecendo? Os olhos dele refletiam um desespero que Maria nunca tinha visto antes. Era um misto de amizade e traição. Você não sabia, não é? Ela queria responder, mas apenas balançou a cabeça. O chão tremeu novamente, uma chuva de pedaços de tijolo caindo ao redor. O pânico se espalhou como fogo, consumindo tudo. E a revelação estava na cara de seu pai. Esse não era o homem que ela lembrava. Eu não acredito que você está com eles, Maria gritou, na voz cortando o ar como uma faca. Mas o olhar impassível de Victor não mudou. Você tem que entender, Maria. O mundo é mais complexo do que você imagina. Nesse momento, um grito ecoou à distância. Era Carla, ainda próxima, mas agora cercada por sombras. A gangue não era a única ameaça. Outros se aproximavam, reforços. Maria nunca tinha visto tantos homens juntos. O que eles planejavam? Aquilo estava muito além do que ela poderia lidar. Ivan gesticulou, e um grupo de homens começou a se mover. O coração de Maria desceu para o estômago. É uma armadilha de verdade, gritou Carla novamente, a voz aflita. Eles têm alguém dentro de nós. Quem? Maria mal conseguiu perguntar. O que mais poderia haver? O tempo parecia esticar, o desespero crescendo a cada segundo. E então, algo mudou na expressão de Ivan. Ele olhou para um dos membros da gangue, e o semblante dele parecia bem familiar. E quando a sombra finalmente se adiantou, Maria sentiu o estômago revirar. Era Daniel, o amigo de infância, que havia desaparecido anos atrás. Daniel? O nome saiu como um sussurro, a incredulidade pintando seu rosto. Como assim ele estava ali? O que você está fazendo com eles? O silêncio se instalou. Os olhos de Ivan brilharam com uma malícia sutil. Ah, você não sabia, Maria. Ele estava apenas esperando o momento certo. Como você pôde? A dor na voz de Daniel cortava mais profundo que qualquer faca. Maria, eu tinha que fazer. Eles têm algo que eu preciso. Algo como o quê? A pergunta escapuliu dos lábios dela em um lamento. O ar estava pesando. E então, uma revelação. O olhar de Daniel, antes amigo, agora um tipo de traidor. Você não entendeu nada, Maria. Seu açougue, suas memórias, tudo isso é um jogo maior do que você imagina. Naquele instante, a verdade pesada parecia sobrecarregar a atmosfera. Maria viu o que estava acontecendo. Aquilo não era apenas sobre gangsters e ameaças. Era uma teia de segredos familiares, um labirinto de traições. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma aterrorizante. E o papel dela era mais central do que ela pensava. Desesperada, Maria olhou para Pedro, seus olhos vazios de compreensão. O que mais ele sabia? O que ele escondia? E ela percebeu. Não havia nenhuma certeza entre eles agora. A tensão era palpável, um fio prestes a estourar.
Como poderia lutar agora, quando a batalha era tão interna? Mais passos se aproximavam, e ela sentiu o peso do mundo nas costas. O esquelo da gangue aumentava, um rugido que ecoava no ar. Mas antes que pudesse pensar em uma saída, um clarão ofuscante surgiu atrás dela, e tudo ao seu redor girou em uma dança de luz e sombra. Os rostos se distorciam, e o caos tornava-se insuportável. E no centro de tudo, Daniel, aquele que ela considerava amigo, apenas sussurrava: "Ainda há tempo, Maria, para você escolher seu lado." E ali, com o chão ruindo, Maria percebeu que a escolha que ela faria poderia não ser apenas sobre o açougue, poderia ser sobre sua própria vida. O silêncio retomou novamente, e o que estava prestes a acontecer alteraria tudo. O silêncio retomou novamente, e o que estava prestes a acontecer alteraria tudo. Maria olhou ao redor. A fumaça dançava como espectre. A intensidade do momento a envolvia, e em meio ao caos, algo se destacava. Um brilho intenso em seu braço. O relógio de família que ela sempre carregava parecia pulsar, como se estivesse repleto de energia. Maria nunca pensara que aquele objeto poderia ter alguma importância, mas agora, estranhamente, sentia que era mais que uma simples relíquia. "Escolha seu lado, Maria", Daniel repetia, seu tom quase implorativo. Antes que ela pudesse responder, um estrondo ensurdecedor reverberou pela rua. O chão tremia sob seus pés. Então, no meio da confusão, a porta do açougue se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente. Era Vânia, a rainha da noite, uma mulher que todos conheciam e respeitavam, mas que ninguém ousava cruzar. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz ecoou como um trovão. Ela avançou com uma confiança que fez os homens da gangue recuarem. Mas, para surpresa de todos, Vânia não parou. Olhou para Maria. Os olhos dela, uma tempestade de determinação. "Maria, você não sabe quem você realmente é", Vânia declarou. E o murmúrio entre a gangue aumentou. Essa história não começou aqui, e seu legado não se resume a esse açougue. O caos parou. As palavras de Vânia eram como a luz de um farol em meio à neblina. Todos, inclusive Vã, pareciam em dúvida. "Como assim?" Maria perguntou, quase sem acreditar. Poderia haver mais segredos do que ela imaginava? Algo dentro dela começou a agitar-se como um vulcão prestes a entrar em erupção. "O que você quer dizer com isso?" Vânia respirou fundo. "Seu pai, ele não é quem você pensa. Você cresceu sob um manto de ilusões, Maria. O homem que você conhece não é nada além de uma sombra do passado." As palavras cortaram como um facão afiando-se no ar. A desconfiança tomou conta de Maria. "Está mentindo! Meu pai é meu pai!" E então, como se a própria energia da discussão tivesse invocado o destino, a porta do açougue explodiu novamente. Estrondos e gritos, e todos se viraram para a nova ameaça. E lá estava o chefe da gangue, Ivan, com um sorriso maligno. "Ela tá certa, Maria. Você não sabe metade do que está acontecendo." Ele ergueu a mão, e uma sombra se projetou atrás dele. Era Vítor, não o homem que ela conhecia, mas um reflexo distorcido, seu olhar vazio, como um robô obediente. "Papai?" Maria hesitou, o coração disparando. Mas a verdadeira revelação estava por vir. Ivan gesticulou, e de repente, uma mulher surgiu de trás dele. Maria a conheceu instantaneamente. Era Sofia, sua mãe, que ela acreditava estar morta há anos. O tempo parou. "Sofia!"
O grito escapuliu dos lábios dela, contido por um turbilhão de emoções. A presença dela disparou uma onda de lembranças, e todas as histórias que sua avó contava, todas as lágrimas e risos, agora pareciam fazer sentido. Você precisa entender, Maria, Sofia disse, a voz carregada de angústia. A verdade é mais sombria do que qualquer uma das suas imaginações. Você é a chave para um legado que vai muito além do que este açougue. Seus olhos estavam claros, mais livres do que os de Victor. Era como se ela estivesse ali para resgatar a filha daquele pesadelo. Você tem que escolher agora. Ivan se intrometeu, a voz fria como aço. Ou se junta a nós e aceita o seu destino, ou vai se tornar um obstáculo e se perder para sempre. Maria sentiu o peso do mundo em seus ombros. As revelações, os segredos, a traição, tudo girava em sua mente. As pessoas que ela amava estavam ali, mas em lados opostos. E agora ela precisava decidir. O passado dela, as mentiras que a cercavam, a dor que ela sempre carregou estavam prestes a se entrelaçar com seu futuro. Enquanto a tensão crescia, ela olhou para Daniel, depois para Pedro. Uma escolha precisava ser feita. Mas o que quer que ela escolhesse, seu mundo nunca mais seria o mesmo. E a dúvida a consumia. Quem era realmente seu pai? O que mais estava escondido? O relógio em seu braço piscava, e Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio retomou novamente. E o que estava prestes a acontecer alteraria tudo. Maria olhou ao redor. A fumaça dançava como espectros. A intensidade do momento a envolvia, e em meio ao caos, algo se destacava. Um brilho intenso em seu braço. O relógio de família, que ela sempre carregava, parecia pulsar como se estivesse repleto de energia. Nunca pensara que aquele objeto poderia ter alguma importância, mas agora, estranhamente, sentia que era mais que uma simples relíquia. Escolha seu lado, Maria. Daniel repetia, seu tom quase implorativo. Antes que ela pudesse responder, um estrondo ensurdecedor reverberou pela rua. O chão tremia sob seus pés. E então, no meio da confusão, a porta do açougue se abriu com um estonteante estrondo, revelando uma figura imponente. Era Vânia, a rainha da noite. Uma mulher que todos conheciam e respeitavam, mas que ninguém ousava cruzar. O que está acontecendo aqui? Sua voz ecoou como um trovão. Ela avançou com uma confiança que fez os homens da gangue recuarem. Mas, para surpresa de todos, Vânia não parou. Olhou para Maria. Os olhos dela uma tempestade de determinação. Maria, você não sabe quem você realmente é. Vânia declarou, e o murmúrio entre a gangue aumentou. Essa história não começou aqui, e seu legado não se resume a esse açougue. O caos parou. As palavras de Vânia eram como a luz de um farol em meio à neblina. Todos, inclusive Ivan, pareciam em dúvida. Como assim? Maria perguntou, quase sem acreditar. Poderia haver mais segredos do que ela imaginava? Algo dentro dela começou a agitar-se como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que você quer dizer com isso? Vânia respirou fundo. Seu pai, ele não é quem você pensa. Você cresceu sob um manto de ilusões, Maria. O homem que você conhece não é nada além de uma sombra do passado. As palavras cortaram como um facão afiando-se no ar. A desconfiança tomou conta de Maria. Está mentindo. Meu pai é meu pai. E então, como se a própria energia da discussão tivesse invocado o destino, a porta do açougue explodiu novamente. Estrondos e gritos, e todos se viraram para a nova ameaça. E lá estava o chefe da gangue, Ivan, com um sorriso maligno. Ela está certa, Maria. Você não sabe metade do que está acontecendo. Ele ergueu a mão.
e uma sombra se projetou atrás dele. Era Vitor. Não o homem que ela conhecia, mas um reflexo distorcido, seu olhar vazio, como um robô obediente. Papai? Maria hesitou, o coração disparando. Mas a verdadeira revelação estava por vir. Ivan gesticulou, e de repente uma mulher surgiu de trás dele. Maria a conheceu instantaneamente. Era Sofia, sua mãe, que ela acreditava estar morta há anos. O tempo parou. Sofia! O grito escapuliu dos lábios dela, contido por um turbilhão de emoções. A presença dela disparou uma onda de lembranças, e todas as histórias que sua avó contava, todas as lágrimas e risos, agora pareciam fazer sentido. Você precisa entender, Maria, Sofia disse, a voz carregada de angústia. A verdade é mais sombria do que qualquer uma das suas imaginações. Você é a chave para um legado que vai muito além do que este açougue. Seus olhos estavam claros, mais livres do que os de Victor. Era como se ela estivesse ali para resgatar a filha daquele pesadelo. Você tem que escolher agora, Ivan se intrometeu, a voz fria como aço. Ou se junta a nós e aceita o seu destino, ou vai se tornar um obstáculo e se perder para sempre. Maria sentiu o peso do mundo em seus ombros. As revelações, os segredos, a traição, tudo girava em sua mente. As pessoas que ela amava estavam ali, mas em lados opostos, e agora ela precisava decidir. O passado dela, as mentiras que a cercavam, a dor que ela sempre carregou, estavam prestes a se entrelaçar com seu futuro. Nesse instante de tensão, um barulho estrondoso interrompeu os pensamentos de Maria. Uma explosão acima de suas cabeças. O teto do açougue desabou, e tudo ao redor se desfez em uma nuvem de poeira e gritos. A visão ficou turva. Maria tropeçou, e alguém agarrou seu braço. Era Daniel. Vamos, agora! Ele puxou em direção à saída. Os gritos se tornaram uma sinfonia de pânico. Vânia estava lutando com Ivan, e a figura de Sofia se desvanecia no meio do caos. Mas antes que pudesse se mover, algo a paralisou. O relógio em seu braço emitiu um estranho zumbido, e toda a sua realidade começou a mudar. Lembranças de pessoas que ela nunca conheceu começavam a emergir. Visões de um passado que desafia a própria lógica. O que está acontecendo? Maria gritou assustada. Ela viu flashes de seu pai, de Sofia, e um homem que parecia sempre à sombra deles. Você é a chave de tudo, Maria! Daniel gritou novamente. A verdade sobre você é muito mais profunda do que pode imaginar. E no meio do caos, uma sombra se erguia atrás dele. A figura era familiar, mas de forma grotesca. Era um homem que parecia com ela. Sua expressão refletia algo entre tristeza e raiva. Um irmão que ela nunca soubera que tinha. Instantes depois, tudo escureceu. O mundo foi engolido por uma onda de escuridão. E Maria sentiu suas forças escorregarem. O que acabei de ver? Sua mente girava. O choque a segurava firmemente em seu lugar. O que isso significava? O que viria a seguir? A dúvida enleava seu coração. No meio da briga, no meio da família dividida, uma nova possibilidade se formava. E tudo o que ela pensou que conhecia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Como Maria encontraria seu caminho entre mentiras e revelações? Ao mesmo tempo em que lutava pela sua vida, a batalha verdadeira havia apenas começado. O silêncio retomou novamente, e o que estava prestes a acontecer alteraria tudo. Maria olhou ao redor. A fumaça dançava como espectros. A intensidade do momento a envolvia, e em meio ao caos,
Algo se destacava, um brilho intenso em seu braço. O relógio de família parecia pulsar, como se estivesse vivo. Maria nunca pensou que aquele objeto poderia ter alguma importância. Mas agora, algo dentro dela se acendia. Escolha seu lado, Maria. Daniel repetia, a urgência em sua voz. Antes que ela pudesse raciocinar, um barulho ensurdecedor surgiu, como um trovão. O chão tremeu e a porta do açougue se estilhaçou, revelando uma figura monstruosa e imponente. Era Vânia, a rainha da noite. Todo mundo a conhecia, respeitava, mas eu não ousariam cruzar seu caminho. O que está acontecendo aqui? Sua voz era um rosnado. Ela avançou, e os homens da gangue ficaram paralisados. Uma tensão cortante pairou no ar. Maria, você não sabe quem você realmente é, Vânia declarou. E a murmuração dos homens cresceu, como ventos uivantes. Seu legado é muito mais complexo. Como assim? Maria questionou, a incredulidade tomando conta de cada parte dela. Um nó se formou em sua garganta. A fumaça era sufocante, mas seu coração batia forte. O que você quer dizer com isso? Antes de Vânia responder, aconteceu. Um estrondo ecoou e uma onda de vento a atravessou, como uma faca afiada. Ivan estava ali, sorriso maligno nos lábios. Você não tem ideia do que está acontecendo, Maria. E em um piscar de olhos, uma sombra surgiu por trás dele. Era Victor, não como seu pai, mas uma imagem distorcida. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais humanidade ali. Papai. A palavra saiu de seus lábios como um berro enorme, e toda a esperança parecia desmoronar. Mas a reviravolta não parou ali. Ivan ergueu a mão em direção à multidão, e uma figura familiar apareceu, trazendo um choque visceral. Era Carla, sua irmã mais nova, mas não era a Carla que ela conhecia. As cicatrizes nas mãos dela, a expressão vazia. Carla! Maria gritou, o pânico transbordando. O que aconteceu com você? Eles estavam confusos. Eles me mudaram. O olhar de Carla era de desespero puro, e Maria não entendia. A verdade estava gritando diante dela. Eu fui escolhida por eles, Maria. Você não sabe. Eles têm um plano para nós. Então, a revelação explodiu como um fogo de artifício. Daniel, seu amigo de infância, também estava enredado naquele jogo. Maria, não podemos fugir. A verdade é diferente do que pensamos. A família é um xadrez, e estamos todos presos. O coração dela disparou novamente, e as peças se reordenavam rapidamente. No mundo deles, todos nós temos um papel. Daniel continuou, e a sensação de traição invadiu o coração de Maria. Ele não era um aliado, mas uma parte da trama. E você pode ser a rainha ou o peão. Escolha, Maria. O que você quer ser? Ela olhou ao redor, vendo as expressões mudando, a confusão tomando conta de todos. O relógio em seu braço pulsava intensamente, como se quisesse comunicá-la algo. O passado dela começou a se unir com o presente. Emoções esmagadoras bombardeando sua mente. Sua família estava dividida. Um jogo mortal em um tabuleiro sem fim. Por favor, não faça isso. Maria gritou, consistindo em um último apelo. A multidão estava atenta, o ar pesado de expectativa. E quando ela olhou para os rostos ao seu redor, uma única ideia se formou. Uma escolha precisava ser feita. Ela tinha que decidir quem seria naquela nova realidade. Mas os segredos que cercavam sua família eram mais profundos do que ela poderia imaginar. Podia sentir algo se movendo dentro dela, um poder latente que emergia em meio à confusão. O relógio parecia quase gritar agora.
E antes que pudesse tomar qualquer decisão, um outro retumbante estrondo ecoou. O corpo de Vânia foi atingido por uma rajada de energia que fez a estrutura do açougue tremer. A cena se tornou um borrão de horror e luz. Maria estava disposta a gritar, mas as palavras foram engolidas pelo caos. E nesse momento, tudo o que acreditava ter certeza sobre sua vida, sobre sua família, seus amigos e o que estava lutando por, desmoronou. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O que faria em seguida? A batalha para descobrir quem realmente era estava apenas começando. O silêncio retomou novamente, e o que estava prestes a acontecer alteraria tudo. O relógio em seu braço pulsava intensamente, como se estivesse chamando a atenção de Maria. Todo o caos ao seu redor agora parecia distante. Os gritos, as explosões e a fumaça dançante se tornaram um fundo borrado para a sua realidade crescente. De repente, o ar ficou mais pesado, e ela sentiu que um momento decisivo estava se aproximando. Escolha seu lado, Maria. Daniel insistiu, sua voz quase desesperada. E neste instante, uma luz ofuscante invadiu a cena. Vânia, a rainha da noite, avançou como uma tempestade, mas o poder que emanava de Maria tomou conta do ambiente. Sentia-se viva, cheia de força. Mas o que este poder realmente significava? Antes que pudesse processar, uma explosão mais próxima virou tudo de cabeça para baixo. A porta do açougue foi arrebentada, e uma onda de calor atravessou a sala. Todos se viraram, e do meio da fumaça surgiu uma figura. Era Clara, sua avó, que todos acreditavam estar morta. O tempo pareceu congelar. Clara! Maria gritou, sem acreditar no que via. Mas ao se aproximar, percebeu que a imagem da avó parecia mais apagada, como um reflexo em um espelho sujo. Como você está aqui? Perguntou, a voz embargada de emoções. Clara olhou fixamente para Maria, e por um instante a confusão foi substituída por uma clareza cortante. Maria, você não entende. Tudo o que você viu, tudo o que você acredita, tudo isso é uma armadilha, disse ela, uma intensidade nos olhos que Maria nunca havia visto antes. Estamos em perigo. As palavras da avó pareciam ecoar, preenchendo o espaço com uma urgência palpável. Ivan e Victor têm planos que vão muito além do que você imagina. Eles estão usando você, Maria. Você é a chave para um poder que eles desejam controlar. Maria sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que sua avó estava dizendo soava como uma fieira de mentiras. Mas ele é meu pai, e você estava morta. A raiva brotou. Era demais para processar. Eu nunca estive morta, querida. Clara continuou, com calma, mas a intensidade de suas palavras era como uma faca afiada. Eu estive escondida, protegendo você. O poder do seu sangue é perigoso, e a gangue sabe disso. Ivan não é o que parece, e Victor, ele não é seu pai de verdade. Uma onda de pânico invadiu Maria. O que isso tudo significava? Ela olhou para Daniel e depois para Pedro, desesperada. O mundo estava desmoronando, e a verdade que desconstruía suas referências emergia como uma tempestade. Silêncio! Gritou Ivan, interrompendo a conversa, seu olhar severo em Clara. Você não pode falar assim, Clara. Ele não pode saber. O choque nas palavras de Ivan cortou o ar. A tensão cresceu quando a verdade começou a deslizar para fora. Mas é a verdade, Ivan. Maria precisa saber. Clara se exclamou, a voz tremendo com emoção. A conexão dela com esse legado é mais do que vocês imaginaram.
Ela pode acabar com vocês. Neste momento, o chão tremeu de novo, e toda a estrutura do açougue começou a balançar. Uma sirene alta começou a tocar ao longe, um aviso. Mas ninguém ouvia. Todo o foco estava na revelação abrasadora que estava prestes a cometer mais estragos. Então, você quer que ela escolha? Ivan desafiou, seu olhar sombrio cortando Clara ao meio. Você irá pagar por isso, Clara. Ponto. Ninguém foge da gangue. O que você realmente fez? A cena explodiu em caos novamente. Um brilho irrompeu do relógio em seu braço, e as memórias de seus ancestrais inundaram a mente de Maria, revelando imagens de um passado obscuro que ela jamais poderia imaginar. Uma figura sombria surgiu entre as visões, uma ameaça reverberante nos ecos do tempo. E então a verdade extrema e devastadora finalizou. Ela não era apenas Maria, ela era uma descendente de uma linhagem de poder, com o potencial de ser a rainha ou a destruidora. As últimas palavras de sua avó cortaram o ar como um facão afiado. Você é a única que pode decidir o destino de todos nós. Então, sem aviso, uma ida repentina atingiu Clara, e ela foi lançada para longe por uma onda invisível, como se tivesse sido atingida por uma força sobrenatural. Maria ficou paralisada, e o mundo à sua volta se fechou. Com a dor no peito e o coração disparando, ela percebeu que a batalha estava apenas começando. E a linha entre aliado e... O silêncio retomou novamente, e o que estava prestes a acontecer alteraria tudo. Clara tinha sido jogada para longe, sua figura desaparecendo por um instante no caos. No meio das explosões e do fedor de fumaça, Maria não conseguiu deixar de sentir o frio na barriga. O relógio em seu braço pulsava, fazendo-a lembrar de tudo o que estava em jogo. Maia! Gritou Daniel com desespero, puxando-a para longe de Ivan. Precisamos sair daqui. O olhar dele estava cheio de medo e urgência. Maria queria seguir, mas não conseguia desviar os olhos de sua mãe e da avó. Clara, você está bem? Maria conseguiu gritar, mas a avó não respondeu. O barulho ao redor parecia amplificado. Os homens da gangue estavam em alerta, e Ivan sorriu com um olhar cruel, quase triunfante. Vocês acham que conseguem escapar? O jogo apenas começou, Ivan declarou, sua voz ecoando. A maneira como falou fez com que um arrepio percorresse a espinha de Maria. O que ele queria dizer com jogo? Havia muito mais ali, e ela tinha que entender. E foi então que algo no palco da batalha mudou. Clara, em meio aos destroços, levantou a mão. Tudo ficou em silêncio. A luz ao redor dela começou a brilhar intensamente, formando uma esfera que parecia absorver a escuridão. Maria ficou paralisada, o coração acelerado. O que estava acontecendo? Clara tinha algum poder? Você não faz ideia do que está em jogo, filha. Clara gritou, e Maria sentiu a intensidade daquelas palavras preencher o espaço. Mas ao mesmo tempo que as palavras saíam, outra pessoa surgiu entre as sombras. Era uma mulher, e Maria ficou atordoada. É você! O reconhecimento fez seu coração parar. Era a tia de Maria, alguém que todos achavam ter desaparecido há anos. Tia Lúcia! Maria exclamou, mas a alegria foi interrompida por um grito cortante. Ela nunca deveria ter voltado. Ivan berrou, seus olhos, agora, possuindo uma mistura de medo e raiva. E enquanto isso, Clara se movia como se estivesse em uma dimensão diferente, a luz em sua mão crescendo cada vez mais. Você não pode fazer isso, Clara. Não à custa da nossa linhagem. Então,
Houve um clarão. O relógio em seu braço começou a vibrar intensamente, quase pulsando de alegria em meio ao caos. Maria sentiu como se uma corrente elétrica passasse por ela, enchendo-a de coragem e determinação. Ela virou os olhos para a tia e gritou: "O que você quer? O que está acontecendo aqui?" A tia Lúcia olhou direto nos olhos de Maria, e naquele momento, um entendimento profundo aconteceu. Você é parte de algo muito maior, Maria. É a única que pode quebrar o ciclo. A tensão na sala era palpável. Ciclo? Que ciclo? Maria perguntou, a confusão reverberando em sua voz. E então, de uma vez, a verdade caiu como uma bomba. Lúcia revelou: "Se você não agir agora, a maldição da nossa família continuará, e você nunca saberá quem você realmente é." As palavras ecoaram na mente de Maria. Maldição? O que mais ela não sabia? E antes que pudesse processar tudo, a sala explodiu em um novo tipo de confusão. Clara foi envolvida pela luz e desapareceu em um piscar de olhos, deixando um vácuo no lugar onde estivera. Todos pararam, o choque varrendo as expressões em seus rostos. "Não! Não!" Maria gritou, a angústia rasgando sua garganta. E naquele instante, um desprendimento ocorreu. O tempo pareceu estagnar. Uma intimidante silêncio se formou. Mas antes que pudesse entender as implicações do que tinha acabado de ouvir, o relógio em seu braço começou a brilhar ainda mais forte. Não era apenas um objeto, mas uma chave para abrir portas que ela não sabia que existiam. "Maria, escolha seu lado." O grito de Daniel a trouxe de volta à realidade. E nesse frenético momento, a verdade que nunca esperou veio à tona. Ela se virou para Pedro, com o coração se debatendo. O imperativo de decidir se tornava cada vez mais forte. Em quem ela poderia confiar? Como ela poderia escolher com tantas mentiras envoltas até então? A explosão de verdades e mentiras estava se aproximando rapidamente. E Maria sabia que a única coisa que poderia fazer agora era enfrentar o caos e buscar responder à pergunta que a consumia: quem ela realmente era? E enquanto a luz irradiava em seu coração, ela percebeu que essa escolha poderia mudar tudo ao seu redor. A sala estava em chamas, o mundo dela desmoronando. E no meio daquele inferno, de alguma forma, ela teria que descobrir como, de uma vez por todas, libertar sua família de suas correntes e quebrar o ciclo de escuridão. Mas a dúvida ainda permanecia. Seria o poder dela suficiente para enfrentar a verdade de sua linhagem? O silêncio retomou novamente, e o que estava prestes a acontecer alteraria tudo. Maria sentiu o peso do relógio pulsando em seu braço, como se ele estivesse chamando por ela. O ar estava denso, quente, e o caos ao redor parecia distante. Daniel a puxou. "Maria, escolha seu lado." A voz de Daniel soou como um eco distante, enquanto ela lutava para compreender a cena à sua frente. O rosto de Ivan estava repleto de raiva, e a tensão entre os dois crescia como uma tempestade prestes a desabar. Então, como um relâmpago, tudo aconteceu. Uma onda de luz irrompeu da mão de Clara, fazendo todos ao redor desviarem o olhar. No instante seguinte, uma explosão. Não um som, mas uma ruptura no espaço. Uma fissura que cortou a sala como um canivete afiado. Um clarão tomou conta dos olhos de Maria. Ela fechou-os tentando se proteger, mas o calor a envolveu mesmo assim. Quando abriu os olhos, viu todos os outros parados, em choque. E Clara havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. O coração de Maria disparou com a ausência da avó. "Clara!" gritou.
Mas a única resposta foi o eco do próprio medo. O que tinha acontecido? Os rostos ao redor, antes cheios de confusão, agora estavam em completo estado de pânico. O que foi isso? Pedro perguntou. Seu olhar nervoso percorreu a sala. Ela desapareceu. Maria respondeu, com a voz trêmula. Ela estava aqui, e agora não está. O desespero a envelopou. Mas antes que pudesse processar, um sussurro cortante atravessou a sala. E a figura de Ivan se iluminou arrebatadoramente com uma nova força. Não se preocupe, Maria. Ela não foi embora. O ciclo apenas começou durante a mudança. Ivan disse. Seu sorriso era um aviso, uma lâmina afiada prestes a cortar. Agora você vai entender o que eu nunca devia ter deixado assim. O jogo é seu. Agora. Maria sentiu a tensão na sala se transformar em um potencial elétrico. O que ele queria dizer? Ela olhou ao redor, procurando respostas nos rostos de Daniel e Pedro, que também estavam em estado de choque. E então, algo horrível começou a tomar forma. Um rugido crescente da multidão ao fundo. Era como se a gangue, antes contida, tivesse se reanimado com uma nova vida. A tensão subiu e a verdade do passado começou a se desvendar. Maria gritou, o que você sabe sobre o que aconteceu com Clara? Mas algumas vozes a interromperam. Um murmúrio crescente que se desenrolava, e então uma nova figura surgiu. Uma mulher que Maria conhecia muito bem. Sua mãe, Sofia. Mãe? Maria pôs a mão na boca, incrédula. Sofia, com um olhar intenso e a mesma determinação que ela sempre conheceu, avançou. Maria, você precisa entender rapidamente. Clara não é o que você pensa. Ela esteve ao seu lado o tempo todo, mas havia uma verdade que era mantida em segredo. Um segredo que você deve conhecer agora. Maria não conseguia processar. As palavras de sua mãe ecoavam na sua mente. O que você quer dizer? Questionou, com lágrimas nos olhos. Ela não é apenas sua avó, mas sim parte de uma linhagem de poder. E a força que você carrega é maior do que você imagina. E todos querem esse poder. A voz de Sofia tremia de emoção. Ivan não é seu inimigo, Maria. O verdadeiro inimigo sempre esteve mais próximo. Nesse momento, tudo mudou. Maria olhou para Daniel e a expressão dele se transformou em uma mistura de culpa e dor. Não, ela gritou, fazendo o olhar dele desviar. Você sabia de tudo isso? Você está com eles? O choque tomou conta dela. Eu não podia dizer. Daniel implorou, seus olhos cheios de lágrimas. Maria, a verdade tem um custo alto e não podemos arriscar. Não assim. A sala tornou-se um campo de batalha de olhos e acusações. Daniel, você é um traidor. A cada palavra, o chão sob ela desmoronava. Enquanto tudo isso se desenrolava, um brilho se intensificou dentro do relógio. E Maria começou a sentir uma força nova florescer dentro dela. Antes que pudesse prever, um som de destruição ecoou novamente. As paredes começaram a tremer e um rugido estrondoso tomou conta do lugar. E ali, entre amigos e inimigos, essa nova verdade começou a encerrar um ciclo que poderia destruir a todos. O futuro, agora mais incerto do que nunca, estava prestes a desmoronar. E no meio daquela confusão, Maria percebeu. Ela não apenas carregava um legado, mas também uma escolha. E essa escolha poderia mudar tudo. O silêncio pairava no ar, e tudo parecia ter perdido a cor por um momento.
Maria respirou fundo. O relógio em seu braço pulsava com uma energia que ela nunca havia sentido antes. O caos em volta dela era uma tempestade, mas em seu interior havia uma calmaria emergente, como se cada grão de dúvida estivesse sendo lavado. Maria, escolha seu lado. Daniel a puxou, mas ela estava em outro mundo. O olhar de sua mãe, Sofia, ainda queimava em sua mente. Você é a única que pode quebrar o ciclo. As palavras de Clara ecoavam em seus ouvidos. O peso da verdade a envolvia. O que fazer agora? Ela olhou para Pedro. Não, você não pode. Daniel insistia. Mas Maria sabia que a escolha não era apenas dela. Era sobre todos eles. Todos ali eram peças do mesmo jogo. A única coisa que nos resta é enfrentá-lo, Maria gritou, o som reverberando como um trovão. Ivan sorriu, uma expressão misturada de ceticismo e malícia. Você realmente acha que tem controle sobre isso? A guerra nunca foi sua. Ele estendeu a mão, a intenção sombria emanando. A gangue estava se aproximando, como sombras em meio à luz. Maria sentiu um frio na espinha. O relógio começou a brilhar intensamente, e os outros se afastaram ao ver aquele esplendor. A luz iluminou não apenas o espaço, mas também a verdade dentro dela. Era como se a história de sua linhagem fosse revelada diante de seus olhos. O poder não estava apenas em quem a rodeava, mas também dentro dela. Então, vamos acabar com isso, Maria declarou, mais firme do que jamais se sentira. A luz do relógio cresceu, brilhando forte, como um farol. Clara havia lhe ensinado que aquela energia podia ser uma arma ou um escudo. O que era essa linhagem? Se ela pudesse canalizar aquele poder, talvez pudesse pôr fim àquela guerra. O que você vai fazer, Maria? Acredita que pode nos parar? Ivan riu, mas havia um traço de incerteza em sua voz. Os membros da gangue hesitaram, percebendo a mudança no ar. Uma nova força estava ali. E eles sentiam. Maria fechou os olhos, permitindo que a luz a envolvesse. E então, a força foi liberada. A energia pulsante fez vibrar o chão, e os rostos da gangue se contorceram de medo. Maria se lançou para frente. Não vou deixar que me controlem mais. As palavras eram como um eco da ancestralidade, e a luz explodiu, transformando a sala em uma visão de cores e brilhos. Um rugido ressoou, e Clara reapareceu entre as luzes, sua força irradiando como um sol. Você é mais forte do que nunca, minha querida. Ela estendeu a mão para Maria, e as duas se uniram em um impulso de poder. O que quer que Ivan tivesse planejado estava prestes a ser desmantelado. A luz o cercou, e a percepção de Maria se expandiu. Ela viu o passado, as mentiras e a dolorosa jornada da sua família. O que ela tinha que fazer agora? Era hora de acabar com a maldição. E assim, um clarão ofuscante envolveu tudo. Os homens da gangue foram lançados para trás, a força de Maria como um furacão. Ela estava liberando tudo aquilo que suas ancestrais haviam guardado e sofrido. Era um momento de libertação. Quando a poeira começou a assentar e a luz se dissipou, tudo ficou em silêncio. Maria olhou em volta. Daniel, Pedro e até Ivan estavam em choque. A gangue era só um resquício, e a cidade parecia respirar novamente. Mas a pergunta ainda persistia. O que seria de cada um deles agora? O ciclo tinha sido quebrado, mas o que mais estaria à espreita? Clara olhou para Maria e sorriu. Era uma nova chance,
mas as cicatrizes ainda estavam ali. A luta que tinham enfrentado não acabara, apenas havia mudado. Apenas comece a jornada, minha neta, Clara disse, com um ar de sabedoria. Foi nesse instante que o relógio pulsou uma última vez, e Maria soube que aquilo era apenas o começo. Se você chegou até aqui, meu amigo, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esta jornada continue a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.